Eu queria chamar aqui o Vinícius Bruni para fazer uma fala. Ele gentilmente veio nos brindar com a sua presença e ele pode, né, contar um pouco como isso está funcionando e como a Secretaria está atuando nos diversos setores em relação à implantação da logística reversa. Muitos dos senhores têm convivido já comigo ali na Secretaria ou na Coordenadoria com mais tempo. Agora eu, pela primeira vez, assim, tenho um público novo. Então eu acho importante essa apresentação. Minha vida acadêmica é técnica. Eu sou engenheiro civil, engenheiro cartógrafo, tenho um mestrado em engenharia ambiental. Depois fiz algumas coisas na área de administração. E a minha vida profissional, ela veio na iniciativa privada. Meu primeiro emprego foi uma grande empresa aqui do Paraná, construção pesada, mas acabei sendo deslocado para uma indústria. Então, eu acho assim que todo mundo que tem o primeiro emprego, né, tem sempre aquela tatuagem marcada no corpo ou dentro do sangue, porque você fica muito ligado àquela atividade. Em seguida, eu fui construtor, um pequeno construtor. Então, eu fiz pequenas reformas, obras, indústria. E aí você começa a tomar contato com um mercado que na faculdade você não conhecia e que é bem diferente. Né? A inflação, comendo a 80% ao mês, pronto, né? Entreguei. Mas é nesse nível que eu comecei a trabalhar, com 10, 12, 15% ao mês e chegamos a 80%. Todos vocês, alguns dos senhores não conhecem essa realidade, essa luta. Então imagine, eu a cada 2 anos disputando um plano, 85 para o governo militar, 86, 88, 89, 90, 92, 94. A gente gastava muito mais tempo fazendo conta e estudando os planos do que se dedicando à atividade de engenharia. Alguns trabalhos que eu executei, os senhores conhecem. É o restaurante Bolonha, ali na Carlos de Carvalho, né? O restaurante Chalé Suíça, lá em Santa Felicidade, a obra do Autódromo Internacional, né? E depois acabei fazendo obra pública e me envolvendo com serviços de lixo. Fiz bastante coleta. Foi aí que começou a mudança para essa área ambiental. Passei por Itapema, na Prefeitura Municipal, num concurso. Fiquei 4 anos em Itapema e com a possibilidade de retornar com o governador Beto Richa, aceitei, assim, combinamos e eu vim para a Secretaria. Iniciei como assessor técnico e nessa nova gestão, coordenador. Nesse período teve aí uma presidência por 6 meses de uma empresa privada chamada Gasol, distribuidora de gás. Então, quando tantas vezes o Sanassolo fala do meu nome, dessa sensibilidade, não eu acho assim que é um mínimo que a gente tem que trazer dentro de um mercado que não está bem claro. Sendo específico agora com a logística reversa. Logística reversa é uma novidade para alguns, mas já é conhecida das grandes indústrias, porque o retorno de alguma peça para a sede já acontece por defeito, né? O cinto de segurança, o mais famoso é o recall dos automóveis. Então todo mundo sabe que tem alguma dificuldade. O problema é que nunca foi exigido. E isso causa o quê? Problema de custo. Se eu dissesse, eu sempre faço essa observação nas nossas reuniões, se eu dissesse para os senhores que são todos empresários e que cada um dos senhores tivesse que dar R$1 para resolver o problema de logística reversa, os senhores pegariam o dinheiro, lançariam numa urna aqui e não queriam mais falar comigo. Não precisa, está resolvido. Empresário nenhum quer se aborrecer. Essa é a visão que eu tenho. Eu quero estar na lei. A maior malandragem está na lei. E aí você não se aborrece, apresenta a tua certidão, carteira de motorista. Qual é o problema de passar na Blitz se você está com o documento do automóvel em ordem e o teu documento em dia? Tem problema? Ah, não, está aqui, muito obrigado. É até uma segurança para a gente.
Então, dentro dessa logística, a gente apresentou essa sugestão, por isso que o Dr. fala tanto. Então, foi proposto para o governador e para os nossos 6 secretários que passaram por lá. Eu comecei com o secretário Jonel, depois passou o Eduardo Cheira, depois foi o Caetano de Paulo, depois foi depois do Caetano nós tivemos o Ricardo Suavinski, depois tivemos o seu Paulino e agora nós estamos com o Dr. Antônio Carlos Bonetti. Então, nesses 6, a proposta foi sempre a mesma. Por favor, gostaria que os senhores aceitassem a nossa sugestão de discussão com o setor para evitar a judicialização. E nós temos 2 extremos aí. Tem grupos muito favoráveis a fazer, querem estar dentro da lei para não se aborrecer, querem aproveitar uma oportunidade, mas temos grupos que muitas vezes só estão protelando. Tivemos um exemplo bastante grave, que eu considero, que eu considerei caído, com os medicamentos, com 2 extremos. Os grupos do Paraná, as indústrias do Paraná, já assinaram um termo de compromisso conosco. Nós temos 4 indústrias e tem uma aderindo ao programa do Think Forte para fazer essa coleta, com 20 a 22 farmácias. E há 2 anos atrás nós recebemos uma proposta do Sindus Pharma, representando mais de 6 associações e sindicatos, que ficaram protelando. Ao final de 2 anos, quando nós aceitamos a proposta para ampliar para 72 farmácias, o pedido, o nosso termo de compromisso, eles responderam assim: bom, então nós vamos agora conversar com os nossos associados. Então, assim, é muito difícil você administrar mais de 20 setores, 30 setores. Tivemos algumas vantagens, então voltando agora à origem da lei ambiental, sobre a precaução e o poluidor pagador. O Paraná, antes de 2010, com a outra administração, utilizou esses 2 itens para fazer, usar uma palavra meio forte, mas as pressões para que os setores comparecessem. E como eu participei do lado de fora dessas negociações, ou acompanhando algumas indústrias, também nós achamos que não era a melhor forma de atuar, porque não havia uma regra. Toda vez que não tem regra, dá confusão. Então, achamos que na nossa chegada na Secretaria, deveríamos aproveitar o que estava sendo feito, mas deveríamos ter um pouquinho de regra e deveria ser construída. Por isso lançamos em 2012, depois em 2014, editais de chamamento público. Tivemos sorte, porque também foi instituída a política nacional. Até 2010 não tinha. A partir de 2010, nós iniciamos em janeiro de 2011, então foi um pouquinho mais fácil, já estavam sistematizados uma série de procedimentos. Então essa foi assim o início desses termos de compromisso. E aí a construção trouxe essa aproximação com o setor produtivo, com a Federação das Indústrias, Então vários deles estão tentando fazer, estamos conversando, essas apresentações que o Dr. Banassolo faz, é muito importante, porque a gente tem um conflito constante da acordo setorial, da coalizão, que vem aqui atrapalhar os nossos andamentos. Os medicamentos eram para ter 120 farmácias no projeto aprovado, e nós assinamos com 22. Mas acho que com 22 é melhor do que 0. E assim demos um primeiro passo, eles conseguem definir quais são os custos, conseguem definir quais são as quantidades. Então a gente está tentando, assim, nessas discussões, aproximar os setores, porque realmente a logística reversa no Brasil, ela não é tão clara, e há essa sobreposição e essa dificuldade entre o município, que tem que operar, e as indústrias e o setor produtivo, que tem que cumprir com essas obrigações. Há um conflito entre o IAP e a SEMA,
quando eu digo para notificar. Aí eles dizem, mas quem não tem sede no Paraná, eu não posso notificar. E aí? Eu gostaria de estabelecer um FII, uma taxa, para que se cumprisse a logística reversa. Mas como é que eu vou fazer uma taxa do PIS federal para quem vende de lá? Não dá. Então tem que tomar muito cuidado nessas avaliações. Gostaria que quando vocês ouvissem as apresentações, vocês tentassem entender que lá é o governo de Portugal e aqui é o governo estadual. É importante essa diferença. E eu estou falando assim, bem espaçado, porque foram coisas que eu fui anotando. Com 2 exemplos da lâmpada, por exemplo, a lâmpada não queria fazer e não quer fazer. Eles assinaram o acordo setorial e não querem fazer. Eles colocaram uma urna no Carrefour. Eles assinaram um contrato em 2016, se não me engano, e o ano 1 era 2016. Eles já disseram que eles têm um anexo lá, onde tem os anos de implantação, os municípios que devem ser implantados. E aí você escreve lá, ano 1. Ano 1 nós estamos fazendo um projeto piloto em São Paulo. Mas não está escrito em lugar nenhum que tem esse projeto piloto em São Paulo. Aí você vai conversar com o Ministério do Meio Ambiente, pois é, né, Vinícius? É difícil tratar com o setor. Então como é que nós, daí um pouco menores, temos que judicializar, daí que não sai de uma vez. Então, quais foram algumas decisões nesses casos assim mais difíceis? A gente procura trabalhar com quem quer trabalhar, para ajustar e iniciar um processo, dar condições do setor implantar, dar condições do setor conhecer quais são os custos, e fiquei muito feliz de saber que é 560 mil a coalizão, e assim não dá para reclamar de gastar 10 reais aqui no Paraná. Não vai reclamar, né? Porque realmente eu sei o quanto é difícil. Imagine você estar ali preparado, o setor não, em setores que tem uma concorrência muito grande, né? Então nós procuramos também no edital de 2012, no chamamento, trazer sindicatos e associações para não tratar individualmente o problema. Senão, além de ser pequenininho, seriam várias indústrias querendo fazer os programas. Então são casos particulares que a gente vê. E as nossas ações, olha pessoal, são ações simples. Eu até tenho, às vezes, fico constrangido quando o Panassolo está falando, mas eu acho que é muito pouco perto do que nós podemos fazer. E as questões de sigilo, né? Confidencialidade, fui participar de uma visita no Boticário para uma reunião de logística reversa. E eles me perguntam, antes de começar a reunião, eles estavam em 8. Falei assim, olha, eu só gostaria que vocês me dissessem o seguinte: se vocês disserem que não conhecem a informação de quantidade que vocês colocam no Paraná, eu levanto e vou embora. Se vocês disserem que não querem me contar, nós começamos a reunião. Ficamos, né? Sabe? Lógico que sabe. Mas vá conversar com os industriais. Ah, não sei, fica difícil, eu vendo para São Paulo, é um distribuidor que entrega. E aí começa uma série de dúvidas e problemas de medo, receio do mercado. Nossa economia ruim, o governo fazendo algumas atrapalhadas ou às vezes mudanças radicais. E eu tenho certeza, eu fiz isso. Você tem um recurso para aplicar. Você vai aplicar na incerteza? Não. Puxa o freio, não faz. O Panassolo fala sobre a Associação Brasileira, eu estou falando sobre a Associação Brasileira de Colchões, que chegou dizendo que não tinha tecnologia, que não tinha isso, que não tinha aquilo, papá, que era difícil. Tá, eu posso te dizer que eu consigo fazer isso com todas as cadeias produtivas nas desculpas que eles dão. Ah, porque eu não sujo, ah, porque eu não limpo, ah, porque eu não transporto, ah, porque o meu é pequeno, ah, porque o meu é difícil, ah, o meu é grande, é pneu, ah, o meu é pequeno, porque é remédio, ah, não tem volume, ah, o meu é grande e não tem peso, ah, o meu é muito pesado. Então você consegue fazer todas as desculpas. Então a gente procura escutar, então se aprende tudo, lógico que tem diferença no caso,
Mas a Bicol veio com isso, eu falei assim, então tá, o senhor tem vontade de fazer ou não tem vontade? Essa é a primeira pergunta. Se o senhor veio aqui para mim, me dá desculpa para não fazer, tá dada, porque logo eu tenho que trabalhar com quem quer fazer. E nesse sentido, olha, eu gostaria de parabenizar a Federação das Indústrias, o Sindicato do Papel, o Sindicato de Bebidas, a Associação Comercial, né, que participa. E é tudo do Paraná, tudo. Os que vêm de fora, desculpe, né, mas é nota 4, 3. Vem com um monte de pé atrás. E o nosso aqui, que é um conservador, né, um industrial paranaense, é bem conservador. E está fazendo. Ao mesmo tempo que ele é conservador, ele quer estar na lei. Ele não tem a visão da malandragem. Visão geral, tá? O cara falou assim, mas é difícil. Eu falei, então tá, vamos fazer aqui no Paraná. Não, mas é muito grande. Então tá bom. Então vamos fazer aonde? Numa cidade, faz em Curitiba. Não, mas a minha indústria é em Maringá. Tá bom, então vamos fazer em Maringá. Não, mas Maringá é grande. Tá bom, então vamos fazer no bairro onde está a sua indústria. Você não sabe nada? Não, vamos fazer só no bairro. Pô, mas o bairro tem quase 20 mil pessoas. Então tá bom, vamos fazer na sua quadra. Eu aceito o seu plano de logística reversa da sua quadra. O senhor faz uma anotação, pega o seu funcionário pela manhã, ele vai visitando casa por casa e registra. Em 30 dias, quantas pessoas devolveram o colchão? Para o senhor. Duvido que seja mais do que um em 30 dias. Duvido. E se tiver, o senhor guarda. Duvido que o senhor também não tenha um espaço para guardar um colchão. E assim, sucessivamente, em um ano. Aí nós vamos sentar aqui daqui a um ano, o senhor vai me dizer quantos colchões recebeu, qual foi a população atendida, quantos colchões, de que forma que o senhor distribuiu esses colchões, a situação como eles chegaram. Aí o senhor me apresenta isso. É fácil, não precisa ser caro. Pode ser barato. É por isso que ele fala. Diz assim, faça uma coisa. Pergunta se fizeram. Não fizeram. Eu preciso saber quanto eu ponho no mercado e quanto eu tiro do mercado. É essa a conta simples. Quanto tem de embalagem no mercado no Paraná? Quanto tem de pneu colocado no mercado? Fica fácil saber. Não fica, né? Porque o cara compra num lugar, vende no outro. Mas como que o Estado vai saber? Não sabe. Teria que pegar as notas fiscais, teria que haver um trabalho fortíssimo de união das secretarias para que as notas fiscais fossem comparadas. Então, nesse momento, eu acho que isso é um esforço gigantesco para um resultado muito pequeno. Então, eu prefiro trabalhar com as companhias, dentro de uma possibilidade de acordo, uma possibilidade de estudo, avaliações, preço, logística, retorno, porque realmente tem uns que não sabem, uns que nunca pensaram nisso. Então, por isso que tem que dar oportunidade para todo mundo, para depois passarmos para a fiscalização, ou até um incentivo, que é essa resolução. Essa resolução está pronta, só que tem que tomar um certo cuidado, né? Você tem um lado político, aprendi a ver isso, que eu não via, e com relação aos medicamentos eu já informei o IAP que estão sendo notificados. E nós estamos trabalhando com uma estratégia de multar as indústrias de medicamentos, principalmente essas que estão de fora, porque essas realmente nos desrespeitaram. Né? A Reciclos tem várias ações das lâmpadas. A gente está pensando na forma como vai atuar também. Os índices, vamos procurar aceitar o que vier. Quer tirar uma bituca? Tira. Faz esse programa e apresenta. Né? Acho que a saída econômica é a nossa saída ambiental. Se eu tivesse esse dom de Midas, de transformar as coisas em ouro, eu ia catar bituca para transformar em pepita. E aí eu ia criar um modo e pagar R$1 para cada bituca que me chegasse. Imagina, eu consigo comprar 2 carteiras. Com 2 carteiras, o fumante ia andar com 2 pochetes. Uma do cigarro e a outra para guardar a bituca, porque daí ia vender para o Vinícius. Né? E não ia ter mais bituca. Vocês já viram moeda de R$1 no chão? Não tem. Então,
vocês podem ver que a solução estaria na tecnologia de transformação da agricultura, que também é difícil, não existe, ou existe, daí já não é tão viável, e etc, etc. Então nós temos que achar este equilíbrio. Estudando planejamento urbano, e agora tudo que não tem matéria, todas as matérias que existem aí, você pega e coloca a palavra ambiental. Tem economia ambiental, tem contabilidade ambiental, gestão urbana ambiental, ficou moda, né? Mas na cadeira de planejamento urbano, quando você planeja uma cidade, tem um professor que se chama Celso Ferrari. No seu livro de planejamento urbano, ele cita que nós temos 3 planos para trabalhar, que é o plano físico-territorial, é o plano econômico e o plano social. Este físico-territorial de 1977 é o nosso ambiental, esses pilares. E agora tem mais uma dimensão que estamos tentando incluir, os 4Ds, incluindo o cultural. Mas ele diz que nós temos esses 3 pilares e esses 3 pilares devem ser trabalhados para que se mantenha o equilíbrio de uma sociedade. E aí é função do serviço público, da atividade da administração pública, o quê? Equilibrar os planos. Então você tem que trazer a inclusão social, tem que reduzir ou melhorar a atividade econômica e evitar a degradação do físico territorial. Muito obrigado, Vinícius, pela tua participação. A gente sabe do teu trabalho, da tua dedicação, e essa fala também é importante, né? Contando um pouco do processo, como isso funciona, para que as pessoas possam ter acesso a isso. E te agradecemos. E agora o Luiz vai fazer a apresentação dele.